UML é um acrônimo para a expressão Unified Modeling Language. Pela definição de seu nome, vemos que a UML é uma linguagem que define uma série de artefatos que nos ajudam na tarefa de modelar e documentar os sistemas orientados a objetos que desenvolvemos. Ela possui 9 tipos de diagramas, que são usados para documentar e modelar diversos aspectos dos sistemas, que esses são diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de colaboração, diagrama de sequência, diagrama de atividades, diagrama de estados, diagrama de componentes, diagrama de depuração e diagrama de pacotes. É necessário o que é o ML e qual sua importância, pois a maior parte dos problemas de um projeto de sistema orientado a objeto surge na construção do modelo. E isso quando fazem o modelo. É muito comum que equipes trabalhando em um sistema orientado a objeto pulem essa etapa e partam direto para a codificação, o que pode causar um grande aumento na aparição de bugs e de problemas no decorrer do projeto. Então, para resolver isso, estaremos explicando o que é o ML e quais são as características dos seus diversos tipos de diagramas. A UML serve para facilitar a comunicação no projeto. Muitas vezes, quando a informação é passada de pessoa para pessoa, ela se altera, e isso pode prejudicar altamente o projeto. Essa linguagem faz com que isso diminua e o projeto seja mais eficiente. Os 9 tipos de diagramas são divididos em dois grandes grupos. Diagramas estruturais, que devem ser utilizados para especificar detalhes da estrutura do sistema, a parte estática. Por exemplo, classes, métodos, interfaces, namespaces, serviços, como componentes devem ser instalados, como deve ser a arquitetura do sistema e etc. E diagramas comportamentais, que devem ser utilizados para especificar detalhes do comportamento do sistema, a parte dinâmica. Por exemplo, como as funcionalidades devem funcionar, como um processo de negócio deve ser tratado pelo sistema, como componentes estruturais trocam mensagens e como respondem às chamadas, e etc. Olá, meu nome é Gabriel Kinge e agora eu irei apresentar. E a partir de agora falaremos sobre os 9 tipos de diagrama que têm as seguintes funcionalidades. Começando com o diagrama de caso de uso. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e as interações das funcionalidades com o usuário do mesmo sistema. Nesse diagrama, nós não aprofundamos em detalhes técnicos que dizem como o sistema faz. Esse artefato é comumente derivado das especificações do requisito, que por sua vez não faz parte da OML. Pode ser utilizado também para criar a documentação de requisitos. Bem, os diagramas de caso de uso são basicamente compostos por 4 partes básicas, elas sendo: primeiro, o cenário, que basicamente é uma sequência de eventos que acontecem quando um usuário interage com o sistema. A segunda parte é o ator, o usuário que usará aquele sistema em específico. A terceira é o use case, ou caso de uso. É uma tarefa ou funcionalidade realizada pelo ator, usuário no caso. E a quarta e última é a comunicação. É o que liga o ator, usuário, ao use case, caso de uso. A partir desse diagrama, podemos trabalhar em 3 áreas muito importantes nos projetos. Sendo a primeira a definição de requisitos, que, falando por alto, seria a criação de novos requisitos a partir de novos casos de uso, conforme o sistema vai sendo analisado e modelado. A segunda área seria a comunicação com o cliente. Pela sua simplicidade, sua compreensão não exige conhecimento técnico. Portanto, o cliente pode entender muito bem esse diagrama, que auxilia o pessoal técnico na comunicação com os clientes. A terceira e última é a geração de casos de teste, que seria quando ocorre uma junção de todos os cenários para um caso de uso específico e ocorre uma bateria de testes para cada cenário possível. Diagrama de classes. Diagramas de classes estão entre os tipos mais úteis de diagramas UML, pois mapeiam de forma clara a estrutura de um determinado sistema ao modular suas classes, seus atributos, operações e relações entre objetos. Diagrama de objetos. Representa o retrato em tempo de execução dos objetos do software e seus interrelacionamentos. O diagrama de colaboração representa uma coleção de objetos que trabalham em conjunto para atender algum comportamento do sistema. Diagrama de sequência representa uma perspectiva orientada por tempo da colaboração entre objetos. Diagrama de atividade representa o fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo sistema ou por um ator. Diagrama de estados
representa o conjunto de estados que um objeto pode estar e os gatilhos que estimulam a transição dos objetos de um estado para outro. Diagrama de componentes. Representa uma coleção de componentes de software e seus interrelacionamentos. O diagrama de depuração. Representa uma coleção de componentes e mostra como esses são distribuídos em um ou vários nós de hardware. Diagrama de pacotes. Representa uma coleção de outros elementos da modelagem e diagramas